Amados, na agenda de Deus, há um compromisso marcado com a nação brasileira. O cronograma divino prevê avivamento para o futuro. Repita, o cronograma de Deus prevê avivamento para o futuro. Isso significa dizer que a presença de Deus será intensificada, haverá mais vida, mais realidade, mais experiências. E quando há essa intensidade, há também sentido ao ritual, à teoria, à liturgia, ao cerimonial. O altar de fé tem sido erguido nessa nação. Esse será um tempo de liberação de sobrenatural. A atmosfera será propícia para milagres, para sinais, para coisas que nós lemos em Atos, para coisas que aconteciam na igreja primitiva. Obviamente há alguns ajustes necessários. A igreja não está pronta para o todo, para a plenitude, mas estamos em processo de. Deus está nos guiando, Deus tem cuidado de nós. Hoje, o altar de fé na nação foi estabelecido. Ninguém tem dificuldade para crer. As pessoas acreditam piamente em Deus, num Deus que abençoa, num Deus que age, num Deus que transforma, num Deus que cura. Há muita fé, e essa fé desperta a ação do Espírito Santo, e essa fé toca o coração do Pai, ela traz respostas. Nós temos visto nos últimos anos a fome por Deus aumentando. Adorações do tipo mais perto quero estar, Jesus, se multiplicam em suas mais variadas composições. O tema paixão por Deus, sede de Deus, nunca foi tão presente. Essa adoração sobe nas regiões celestes, e tudo que Deus faz é em resposta às nossas orações. Se nós pedirmos cura, Ele vem e cura. Se nós pedirmos bênçãos, Ele vem e abençoa. Se nós pedirmos sinais, Ele vem e nos dá sinais. Se nós pedirmos salvação, Ele vem e acrescenta vidas. Mas quando a adoração sobe, com essa sinceridade, o que eu quero é a Tua presença, a resposta é outra. A glória de Deus vem, a presença de Deus vem, e o resto é consequência. Há um altar de fé, mas a igreja precisa edificar ainda um altar de arrependimento, porque é fácil encontrar fé no coração das pessoas, mas é difícil encontrar santidade, comprometimento, pureza de coração. A pessoa consegue ter fé e crer em tudo que Deus vai fazer, em toda a bênção que será derramada, e continuar convivendo com os seus pecados, como se eles não fossem empecilho, nem abismo entre a sua própria vida e Deus. O altar de fé está aí, mas a igreja precisa erguer um altar de arrependimento, de quebrantamento. Diga amém. Agora Deus não pode ser surpreendido, Ele está dando um jeito nisso, amém? Deus está dando um jeito nisso. Nós não precisamos nos preocupar. O oleiro sabe trabalhar, o oleiro sabe amassar o barro, e quando isso não resolve, ele quebra o vaso para refazê-lo. Ele está no controle. Grandes coisas, estamos falando de futuro. Quando falamos de porvir, de transmissão divina de conhecimento futuro,
falamos do que é profético, de acesso àquilo que ainda será. Só que quando isso acontece, quando somos os alvos dessa profecia, a reação instantânea, o primeiro impacto, é sempre de incredulidade. Nós achamos que aquilo é grande demais para nós, maravilhoso demais para nós. É natural. Se no passado alguém me dissesse que eu estaria vivendo o que eu vivo hoje com Deus, que os meus olhos estariam vendo o que eu vejo hoje com Deus, se há 10, 15 anos atrás algum profeta apontasse para aquilo que hoje nós vivemos, se Deus me deixasse ver um filme do que eu vivo hoje como ministro do Evangelho, se Deus me deixasse ver essa foto e me falasse: filho, é o que vai estar acontecendo, eu não acreditaria. Seria difícil para mim abraçar aquilo como algo de Deus, porque Deus tem sempre muito mais do que pedimos ou pensamos. Agora, quando Deus nos mostra o que vai ser lá na frente, nós precisamos nos abrir. Amém? Talvez você tenha a mesma sensação. Se há anos atrás me falasse que eu ia estar nessa igreja, nesse ministério, nesse momento, vivendo o que eu estou vivendo, ia falar: mas de jeito nenhum. Deus nos surpreende de muitas formas. Esses dias, a minha filhinha mais nova, Raquel, 3 anos, ganhou um sapato da minha irmã que foi viajar, trouxe um presente, uma sapatilha. Agora ela é bailarina. Eu falei: Raquel, me mostra como é que é mão de bailarina. Ela mexe a mãozinha, faz assim, é coisa boneca. Ela não tem muito físico de bailarina, que bailarina é esguia, né? É mais magrinha. Ela bota aquele colãzinho cor-de-rosa, ela parece um provolone rosa. Fica com umas coxinhas desse tamanho, é uma bonequinha. E essa irmã trouxe uma sapatilha, mas acho que talvez na correria, ou pensando em ver a Raquel usando a sapatilha daqui a uns anos, ela trouxe a sapatilha grande, acho que dá 1,5 pé dela na sapatilha. E quando ela ganhou o presente, ela olhou para aquela sapatilha e ficou feliz. Ela é bailarina, quem não gosta de ganhar presente, mas ela olhava e o olhar dizia tudo. Era como se a gente precisasse dizer para ela: Raquel, olha, mas saiba que você não vai usar isso hoje, isso é para o seu futuro. Daqui uns anos o seu pé vai caber nessa sapatilha. Hoje não, hoje é uma sapatilha grande demais para você, mas daqui a alguns anos o seu pé se encaixa. É assim que a profecia funciona. Na hora parece que aquilo não casa contigo, mas Deus faz questão de cumprir as suas promessas e as palavras que saem de sua boca. Amém? E Deus está dizendo que os céus vão se abrir. E quando Deus diz que os céus vão se abrir, me diga, quem pode impedir? Quando Deus decide: eu vou avivar uma nação, eu vou abrir os céus dessa nação, que principado, que potestade, que irmandade na face da terra pode impedir o avivamento de uma nação? Que sistema político, que métodos, que estruturas infernais, que ideia que Satanás pode ter para tentar impedir uma vontade de Deus, um desígnio de Deus? Deus disse: eu avivarei, os céus vão se abrir. Importa para nós saber que, independente do presidente dessa nação, dos resultados dessas eleições, independente de qualquer movimento em função de perseguição da igreja, só vai fazer a igreja se purificar, se santificar e crescer. É histórico.
É histórico, é histórico. É só ver o que aconteceu na igreja primitiva. Perseguição nunca destruiu a igreja. Todas as tentativas satânicas de bloquear, de travar, de paralisar a igreja primitiva só serviu para purificá-la. O fogo vinha e eles saíam de lá mais aprovados, e quanto mais apanhavam, mais se multiplicavam. Será que não deu para entender que essa é a equação? A perseguição atiça o fogo. Quanto mais perseguição, mais crescimento. Quanto mais bate, mais cresce. Diga: ninguém para o avivamento dessa nação. Ninguém para o avivamento dessa nação. Por maior que seja a cúpula, por mais poder político, por mais poder econômico que os nossos adversários físicos e espirituais tenham, ninguém para o avivamento dessa nação, porque Deus liberou um decreto: o Brasil será avivado. Ele tem um compromisso com essa palavra, ele está comprometido com esse projeto. Ninguém para, ninguém para. Quando a palavra sai da boca do Pai, é irreversível. Nós estamos à beira de um grande mover do Espírito Santo, aleluia! De um grande mover do Espírito Santo. Não precisa ler Marcos 1, 9 e 10, conta. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Toda vez que Deus tem algo poderoso para fazer, os céus têm que se rasgar. Diga amém. João Batista vinha como profeta para anunciar aquela vinda, para anunciar o Messias. E ele pagou aquele preço, ele edificou, ele preparou o caminho, ele levou o povo a se arrepender, a entender a vinda do Messias. Então havia um remanescente ali, esperando a manifestação de Jesus. Só que algo espiritualmente acontece. Nos dias de João Batista, os céus ainda estavam fechados. Ele vem como um guerreiro, como um batalhador, com intrepidez, com vigor, com fúria santa, para romper aqueles céus. Havia 400 anos de silêncio profético, era um teto de bronze sobre Israel, e João Batista é levantado com essa força, com essa virtude, para preparar o terreno para que os céus pudessem se abrir. Quando Jesus vai se batizar e o ministério dele está para começar, todos viram os céus rasgando-se, é o que a Bíblia diz. Os céus rasgaram-se, diga, rasgaram-se. Os céus rasgaram-se para que Jesus pudesse começar o seu ministério e pudesse trazer o reino à terra. Esse rasgaram-se vem da raiz grega schizo, e significa romper, rasgar violentamente, abrir, revelar. Então, quando há a necessidade de uma mudança como essa, é um rasgar violentamente. Ninguém impede os céus abertos sobre essa nação. O xizo antecedeu a vinda de Cristo. Um outro xizo nos prepara agora, a igreja, o planeta, para a segunda vinda de Cristo. Um outro rasgar-se de céus vai precisar acontecer. Nós estamos aqui como geração João Batista, profetizando, apontando erro, buscando arrependimento, apontando para Cristo, avisando, gerando algo. Os céus vão se rasgar, porque agora uma geração Jesus se levanta, uma geração que vai crescer em graça, que vai fluir em sinais, que vai fluir em milagres, em autoridade espiritual.
Será a geração que prepara o mundo para a vinda de Jesus Cristo. São dias finais. Nós temos visto o avanço daqueles que trabalham para preparar o mundo para a vinda do anticristo. Não se alarde, porque ao mesmo tempo Deus está preparando aqueles que vão preparar a igreja e o planeta para a segunda vinda de Cristo, para o arrebatamento inicialmente. Diga, um X está para acontecer. Os céus vão se abrir, os céus vão se rasgar. Nós estamos vivendo em dias de Pentecostes, a festa do céu aberto. Amém, igreja? Nosso Deus é um Deus de ciclos, é um Deus de temporadas. Tudo que Ele faz é com base no Kairos, no tempo determinado, na sua programação. É bíblico. Toda a história bíblica registra ciclos, tanto ciclos de maldição quanto ciclos de bênçãos. O livro de Juízes mostra 7 ciclos, onde as pessoas pecavam, eram opressas, se arrependiam, eram libertas, voltavam a pecar, eram opressas, se arrependiam, eram libertas. 7 ciclos só no livro de Juízes. Por outro lado, Deus tem também os seus ciclos, e esses ciclos são marcados por eventos. No Antigo Testamento, Deus ordenou esses eventos. Deus ordenou festas, e festas que celebrassem, festas que pontuassem o início desses ciclos, isso anualmente. Abra comigo em Êxodo 23. Verso 14 em diante. Diz a palavra de Deus: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Ábibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Toda vez no ano, em função destas festas, desses eventos, o povo tinha um encontro marcado com Deus. Queridos, há um significado profundo aqui. Há uma lição espiritual para a igreja. Festas bíblicas não são feriados judaicos apenas, mas são encontros com Deus, são tempos de encontros com Deus, de compromissos com Deus. Em cada uma dessas festas, em cada uma desses tempos, o desejo de Deus era encontrar com o seu povo e realizar as transições espirituais específicas. Era um encontro, são planejadas, fazem parte de um programa, casam com um ciclo. Para quê? Para trazer a bênção de Deus e para promover o preparo necessário para a próxima fase. 3 vezes por ano nós vamos nos encontrar para celebrar. São 3 eventos onde nós estaremos juntos, Deus e o seu povo. Assim como a Páscoa representa remissão de pecados, purificação, o Pentecostes, essa festa, representa para nós abundante provisão e céus abertos. 3 eventos
Páscoa, festa dos pães asmos é Páscoa, festa dos primeiros frutos, Pentecostes, e festa da colheita, Tabernáculos. 3 grandes eventos. Para nós, Pentecostes é provisão abundante. Falar em Pentecostes hoje para você vai ser falar em céus abertos, amém? Pentecostes é céus abertos, repete, Pentecostes é céu aberto, Pentecostes é abundância, Pentecostes é provisão, Pentecostes é o tempo de Deus para a abertura do céu. Diga isso para o seu vizinho, Pentecostes é o tempo de Deus para a abertura dos céus. Há um ciclo de Deus se cumprindo nesses dias, e Pentecostes é o tempo em que Deus resolve abrir o céu. Só que para vivermos o céu aberto, nós temos que compreender o Pentecostes. Nós, quando falamos Pentecostes, usamos o termo logo, nos vem à mente o evento de Atos 2, os apóstolos sendo cheios do Espírito Santo. Aquele evento ficou também conhecido como Pentecostes, porque aconteceu na festa e na data de Pentecostes, virou rótulo. Pentecostes hoje é rótulo de derramamento do Espírito Santo. Uma pessoa pentecostal hoje entende que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que crê no carisma do Espírito Santo, amém? Atos 2 conta, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse é o evento. Na verdade, amados, o que tornou o Jesus homem, sim, Jesus é Deus, mas se sujeitou à condição humana para estar entre nós, para cumprir a sua missão. O que tornou o Jesus homem sobrenatural e extraordinário e fora do comum, foi a presença de Deus em sua vida, foi a conexão com Deus. Ele disse isso, João 5,19, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, e se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente. Vamos repetir, na verdade, vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente, amém? Era Jesus dizendo, eu faço o que eu vejo meu Pai fazendo, eu não tenho o meu próprio roteiro, eu obedeço ordens, o que eu escuto do Pai falo, o que vejo o Pai fazendo faço, o que Ele me manda fazer, isso eu cumpro. Esse foi o sucesso de seu ministério. Ele foi diferenciado de qualquer outro líder, porque ele saiu do campo da teoria. Ele não deixava só uma filosofia que levava o povo à meditação, mas ele pregava e ao mesmo tempo curava enfermos, cegos passavam a enxergar, coxos andavam, diferente de tudo que houve. Muitos líderes falaram coisas bonitas, mas ele provou tudo o que disse ressuscitando. Agora, a realidade da cruz precisava se expandir pela terra, e ele tinha que contar com homens comuns. O que transformou esses homens comuns em homens que fizeram coisas iguais ou maiores àquelas que Jesus fez? Quando Jesus subiu aos céus, eles ficaram atemorizados, não sem razão. Como é que vai ser agora? Ele é a figura sobrenatural,
Ele é o respaldo de tudo que se diz, é em função dele que vivemos, que largamos tudo. Como é que vai ser agora? E ele, em João 14, 16, 17, refrigera a alma dos seus seguidores, dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o veem nem o conhecem, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Eles se preocupam, como é que vai ser? Eles dizem: fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque eu vou rogar a Deus, Ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. O mundo não pode conhecê-lo, mas Ele habita em vós e estará com vocês para sempre. Queridos, todo o dínamo, todo o poder de realização, toda a graça estava sobre Cristo em função da unção de Deus sobre Ele, e agora os discípulos estavam escutando que o mesmo Espírito que transformaria o mundo, dando continuidade à missão de Cristo, estaria sobre eles. João 14, 12 e 13, olha o que Jesus diz: na verdade vos digo que quem crê em mim, fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas. Olha a promessa, amados. Mas isso era só para os primeiros apóstolos da primeira igreja, morreu ali. Todo aquele que crer em mim, fará coisas iguais e maiores do que essas. E ele termina dizendo: e tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Diga para o seu vizinho: você está debaixo dessa promessa. A energia, a sabedoria, o poder realizador, as curas, os milagres que estava sobre Jesus, a unção que estava sobre Jesus, está hoje à nossa disposição na figura, na pessoa do Espírito Santo de Deus, e só não acontece se nós não pedirmos, porque se nós pedirmos em nome do Senhor Jesus, isso vai nos alcançar e a nossa realidade será mudada. Há uma condição: Ele habita em você. Ele habita, porque se Ele habitar, nada mais te impede. A condição é seguir a Cristo. Ele habita em você, desceu as águas, está andando com Deus, Ele habita em você, então Ele estará em vós e vos ensinará todas as coisas. Coisas iguais e maiores, amados. Parou para pensar nisso? A revolução que marcou a igreja primitiva foi promovida inicialmente por 12 pessoas. Agora você imagina uma casa como essa, cheia de pessoas que entenderam a simplicidade do derramamento do Espírito Santo. 12 pessoas, ou milhares de pessoas que, como aquelas 12 pessoas, tiveram a sua realidade transformada, e agora vão trazer o reino do céu para a terra, como aqueles primeiros o fizeram. O que vai ser de nosso futuro? O que vai ser do futuro da igreja? O que vai ser dessa nação? Se cada um dos 40 milhões de brasileiros que dizem crer em Jesus entenderem o quanto Deus conta com cada um desses, entenderem que o mesmo poder que estava sobre Jesus está à sua disposição. Mas isso não acontece assim como a gente lê na Bíblia. A gente escuta tantas pregações falando que isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer, mas o tempo vem passando e a gente sabe que não é bem assim. Para curar uma gripinha, quantas orações eu tive que fazer? A gente sabe que não é bem assim. Às vezes esse nosso apóstolo é meio sonhador demais. Eu já vejo, eu sou membro aqui há alguns anos, e eu percebo que essa conversa vem, sim ou não? Mas eu queria ver acontecendo. Eu queria ver o que ele diz que vai acontecer. Há um período que nós temos que estar como João Batista, tem que haver um rompimento. Você está batendo. Jesus disse: aquele que pedirem em meu nome eu vos farei, mas ele também disse:
batei e a porta se abrirá. Amém? Batei e a porta se abrirá. E a porta não abre na primeira, não abre na segunda, não abre na terceira, mas você vai batendo, você vai batendo, você vai batendo. Talvez você não veja o que quer ver na primeira oração, na segunda, na terceira, mas se sua fé não é abalada e você permanece ali, uma hora os céus se rasgam, uma hora os céus se abrem. Num dos aeroportos da nossa vida missionária, pedi um cheeseburger para o Renin. Ele, todo feliz com o seu cheeseburger, resolveu fazer uma gracinha. Eu falei, não brinca com comida, mas ele fez uma gracinha, deixou o hambúrguer cair no chão, tinha dado uma mordidinha, e já me olhou com aquele olhar tipo, meu Deus. E eu respondi o olhar com aquela visão pai, né? E agora, papai? Falei, e agora? Você precisa dar valor e aprender a dar valor para as coisas. Agora você vai voltar lá na mulher do Bob's e vai ficar insistindo, vai contar o que aconteceu, e você só vai me voltar nessa mesa quando você me trouxer um sanduíche novo. Então me dá dinheiro. Não, já paguei. Você vai aprender a dar valor, você vai batalhar pelas coisas. Vai lá e resolve. A Denise fez assim para mim, tipo, tem que aprender na marra. Tem que ser cascudo. Vai lá e resolve. A gente vê aquele toco saindo da mesa, e de longe a gente observa ele gritando. E o pessoal olhava, não dava, tipo, cadê o pai desse aqui? Daqui a pouco ele voltava, ele estava no meio do caminho, olhava para ele e fazia assim, ó. Nem apareça aqui. Ele fazia assim. Voltava. Pegava força, coragem. Ô tia! Aí de tanto gritar, alguém olhava para ele, ele começava. Não pode. Aí ele voltava 5 vezes, igreja. 5 vezes. Na quinta eu falei, pastor, acho que ele está aprendendo a lição, né? Vamos deixar ele com fome ou vamos comprar mais um? Na quinta, eu falei, vou dar uma última forçada, porque ele tem que persistir. Volta lá. Volta. Quando ele está vindo embora, a gerente do Bob's olhou para ele, viu a cena e gritou, menininho! Ele já estava tipo, que fracasso, não consegui. Ele ouviu o menininho, ele... Deu um cheeseburger para ele. Ele voltou com um sorriso de orelha a orelha, e eu consegui! Pedi, dar-se-vos-á, batei, a porta se abrirá, amém? Não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira, mas uma hora o céu se abre, aleluia! E aí é a diferença, queridos. Sabe, tudo que você faz hoje, que traz tanto peso, o serviço, o ministério, aquela coisa de, vamos lá, vamos, o pastor tem que gritar, por favor, vamos lá, não desistam agora, ele é fiel, tudo vai se cumprir, tenham força, vamos, marchem, vai valer a pena, e todo mundo, então vamos, vai valer a pena. A hora que o avivamento chega, você não precisa fazer força para mais nada. Quando a presença de Deus se intensifica, você não precisa falar de Jesus. As pessoas passam na rua e entram na igreja sem nem saber por quê. Você não precisa convidá-las, te pedem, me leva na igreja. Muda tudo, fica tudo fácil demais. O Reninha tenta passar umas fases de videogame mais sérias e dificilmente consegue. Aí ele me chama, e quando o pai chega, ele já, agora eu vou passar. Na última ele soltou uma,
hora que eu sentei do lado dele, ele olhou bem para mim e falou: ah, pai, agora passar essa fase vai ser como tirar doce de criança. Falou o adulto, né, Vanessa? Agora vai ser fácil com meu pai aqui do lado. Agora a gente passa qualquer fase, agora a gente realiza qualquer coisa, agora ninguém segura a obra de Deus. Diga amém. Os discípulos esperaram, Atos 2, 1 a 4. Aquilo se cumpriu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios. A promessa se cumpriu, amém. Nós conhecemos o Pentecostes por esse evento, mas o Pentecostes não começou em Atos. Diga, ele não começou em Atos. A festa de Pentecostes é descrita em Levíticos 23, 15 e 16. Você que é amante da Bíblia, anota para estudar em casa. Em Levítico 23, 15 e 16, em Números 28, 26 a 31, e em Deuteronômio 16, de 9 a 12. Põe no telão aqui para eles. Vou mais devagar então para os que levaram a sério. Levíticos 23, 15 e 16, Números 28, 26 a 31. Foi? Tô calmo, tô super calmo. Posso? Deuteronômio 16, 9 a 12. Amém? Qual foi a determinação divina para o povo? A partir da Páscoa, que já era um evento que eles comemoravam desde a saída do Egito, o Pessá, a partir da festa da Páscoa, contem 7 semanas, contem 49 dias, e então no 50º dia, tenham uma festa diante do Senhor. Depois de 49 dias, no 50º dia, passados da Páscoa, vocês vão comemorar a festa de Pentecoste. Em hebraico, Shavuot, festa das semanas. No Novo Testamento, no grego, na raiz grega, 50 dias. Pentecostes significa 50 dias. Diga para o seu vizinho: você achava que pentecostal era um pente para pentear os pelos das costas? Queridos, há 3 níveis de significado para o Pentecostes. Cada nível revela algo que Deus vai fazer quando os céus se abrirem. Quem crê diz amém. Cada nível revela algo que Deus está fazendo. Cada nível fala do preparo necessário para esse tempo. Pentecostes é, em primeiro lugar, provisão abundante, como já dito aqui. Era uma celebração de provisão para necessidades materiais. Ah, mas coisas materiais nós não precisamos. Tem certeza? Claro que a ênfase exclusiva no que é material não é saudável. Mas não vamos falar de material. Deus não abençoa o material? Você vai sair levitando para casa hoje? Não precisa botar gasolina no carro? Você vai dormir onde? Vai acampar em tendas como Abraão no Parque do Ibirapuera? O material é importante. Deus é Deus de provisão, amém? Celebração de provisão para necessidades materiais. Na antiga Israel, os lavradores trabalhavam semana após semana, arando a terra, preparando o solo, para plantar sementes na esperança de uma colheita. Era o máximo que eles poderiam fazer: trabalhar a terra, arar o solo e lançar semente. Só que eles não tinham como fazer aquela terra produzir. Se Deus não mandasse chuva, não tinha colheita. Se Deus não abrisse o céu, como é que ia ser? Diga para o seu vizinho: se Deus não abrisse o céu, eles não iam ter o que colher.
Eles sabiam exatamente o que significava aquela festa. Você pode fazer planos, você pode abrir tua empresa, pode abrir tua portinha lá, pode ter a tua página na internet, pode se preparar, cavar, jogar sementinha ali, jogar terrinha em cima e regar. Agora, se Deus não abençoa, não tem contrato, não tem chuva, não tem cliente. Amém? Se a bênção de Deus não está sobre a tua vida, você vê aquilo que era maravilhoso de um dia para o outro virar tua destruição. Quem concorda? Quem é que dá? Quem é que abençoa? Quem é que protege? Eles só reconheciam: a chuva vem de Deus, então vamos celebrar o Deus da nossa provisão. Se Ele não nos abençoar, não vai haver colheita. Se Deus não te abençoar, não existe colheita. Amém? Por melhor que seja o seu currículo, a sua capacitação, o seu know-how, as suas ideias, os seus contatos, se Deus não te abençoar, não vai haver chuva, não vai haver colheita. Então no Pentecostes os judeus traziam ao templo uma oferta de ação de graças, como reconhecimento do favor divino, do suprimento. Deus abriu os céus, então havia uma oferta de adoração. Amém? Diga oferta e adoração. Oferta é sacrifício, oferta acontece num lugar de matança que é o altar, é o que altar significa, você morre ali. Oferta é sacrifício, oferta é adoração. Então havia oferta de adoração a Deus por toda a colheita, só que antes da colheita ter sido feita, a primícia da colheita eles já levavam para o templo. Então era um passo de fé, antes de completar o que vai acontecer, o que chegou na minha mão, eu já consagro a Deus, Ele é a minha provisão. E a adoração no Pentecostes não era pouca não. Ofertas, presta atenção, ofertas queimadas, oferta de grãos, oferta de bebidas, oferta pelo pecado, ofertas pacíficas, ofertas voluntárias. Era um festival de ofertas, e nós não estamos falando de promoção de shopping. Todo quanto era tipo de oferta, vamos nos achegar, vamos adorar, vamos nos rasgar, dele vem tudo. Nós reconhecemos a nossa fonte de vida, de sustento, de proteção, vamos adorá-lo. Perceba que os discípulos haviam recebido a promessa de Jesus: o Espírito Santo virá. Só que era a noite de Pentecostes a que antecedeu o momento em que eles foram cheios do Espírito. O que significa dizer que na noite que antecedeu a manhã do fogo descendo, eles estavam cumprindo a palavra, eles estavam celebrando a festa. Eles estavam trazendo ofertas diante do altar de Deus. Ao fazermos isso, queridos, nós ficamos em condição de receber. Amém? Agora saia um pouco do plano toma lá da cá financeiro. A oferta, seja ela monetária, de adoração, de palmas, ou seja o que for, em adoração a Deus, ela te coloca em condição de receber. Primeiro você dá para depois receber. Amém? O que gera a resposta de Deus é a entrega. Então onde há entrega, há também a resposta. Amém, queridos? Se Ele está presente, Ele se faz de forma muito específica e clara, vivo em nós. Amém? Eu não sei o que você vive individualmente, mas algo eu vou falar como profeta aqui. Os anos que nos esperam serão anos de liberação financeira sem precedentes. Deus está hoje preparando, sondando, provando no pouco, e os que estão sendo aprovados estão começando a crescer, estão começando a viver algo diferente, porque lá na frente, o que Deus vai fazer, vai gerar tanta sede, vai gerar tanto fruto,
que a igreja vai ter que ter condição de se organizar para pastorear, para plantar igreja. Então vai se fazer necessário muito recurso financeiro, e Deus já está preparado para isso. Não vai faltar nada no reino. Ele vai trazer na mão daqueles que hoje estão sendo fiéis, na mão daqueles que hoje entendem o seu compromisso. Deus está aprovando para poder abençoar. Não sei o que você vive hoje, mas passe pelas provas, porque Deus tem preparado para os seus um tempo de abundância. Às vezes Deus usa a falta, às vezes Deus usa a necessidade, mas o Deus da Bíblia é um Deus que tem prazer em abençoar, que tem prazer em fazer crescer, que tem prazer em prosperar. Diga amém. Prontos para receber. É tempo de Pentecostes. Os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir financeiramente também, materialmente também. Só que Pentecostes ainda fala de revelação. Quando Israel deixou o Egito, Deus os conduziu até o Monte Sinai. 50 dias, veja, 50 dias após a Páscoa, Deus mandou Moisés subir ao topo da montanha, e lá os céus se abriram e ele recebe de Deus a Torá. A palavra Torá significa ensinamentos de Deus. Apesar de ser usada para designar o Pentateuco, toda a escritura é Torá, toda a escritura é revelação de Deus, é ensinamento de Deus. No Pentecostes, Deus revelou o seu coração, o povo conheceu o seu caráter, o povo conheceu o seu pensamento, o povo conheceu as suas leis. No nosso Pentecostes, no próximo céus abertos sobre nós, vai haver um crescimento tremendo, um nível de revelação da palavra novo. Nós vamos crescer em entendimento, em revelação. Diga isso para o seu vizinho: é tempo novo. Vai haver um crescimento, vai haver mais revelação. Assim como o profético vai subir a novos níveis, amém? A gente tem visto hoje manifestações proféticas esporádicas, isoladas, mas nos próximos anos nós veremos um mover profético chacoalhando a nação. Há profetas hoje aqui sentados que estão com seus dons adormecidos, que não estão ativados profeticamente, mas Deus está preparando, está levantando, está treinando pessoas. A hora que isso acontecer em cada igreja nessa nação, e que os cristãos forem ativados nessa visão, forem usados por Deus como oráculos na terra, o quadro nessa nação vai mudar. Os discípulos fizeram isso. Eles estavam comemorando e celebrando o Pentecostes. Então é fato, além de ofertar, eles estavam analisando as escrituras. O que será que eles estavam lendo nessa hora? Algum texto sobre o poder de Deus? Estavam lendo a visão de Ezequiel, Joel 2, qualquer coisa que despertasse nele essa fome por sobrenatural? Revelação. Mas Pentecoste ainda é, como sempre foi para nós, derramamento do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, os céus foram abertos, o poder de Deus foi liberado sobre a terra. Houve sinais, maravilhas, prodígios, e onde aqueles 12, e depois a multiplicação em escala trouxe uma igreja saudável e viva, onde essa igreja passava, havia os mesmos sinais e as mesmas obras que Jesus Cristo operava. Amém? Os mesmos sinais, as mesmas obras, nas mesmíssimas condições que nós estamos hoje aqui. A diferença é que os céus estavam abertos sobre eles, amém? Na igreja primitiva os céus estavam abertos, e o que nós precisamos hoje é continuar posicionados, batendo, insistindo, porque os céus estão para se abrir. É tempo de Pentecostes, ele vai se rasgar, o Espírito Santo vai ser derramado com poder e autoridade. Essa próxima onda de avivamento vai trazer mudanças significativas para o futuro dessa nação. Deus quer que nós nos preparemos para os céus abertos.